toda essa bagagem que ele conseguiu de informação, de conhecimento, ele vem trazer pra gente, ele vem ensinar pra gente tudo que ele aprendeu. Ele quis mostrar pra gente que o poder da cura estava em nós. Não, ele era o nosso professor. Quando ele falava eu sou, ele estava falando do eu sou mesmo, sabe? O eu sou interior, não ele, a imagem dele, né? E as pessoas acabaram distorcendo as informações. Sabe, Maria Madalena, ela não foi, sabe, prostituta, não tinha demônio, essas coisas não. Isso é tudo coisa que foi implantada lá na outra Bíblia, né? Que já tinha passado, sei lá, quantas pessoas ali no telefone sem fio. Primeiro, as pessoas estavam sendo preparadas para receber essas informações. E agora, cada vez mais, isso vai vir à tona. Nós vamos saber a verdade sobre o nosso planeta, sobre nossas origens, sobre a história, o que realmente aconteceu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, dessa vez eu vou fazer bonitinho, vou me apresentar. Meu nome é Aline, esse canal aqui é todo voltado para espiritualidade, são mensagens espirituais, tá, que eles passam. Eu abri minha mediunidade, quer dizer, mediunidade todos nós temos, né, mas a minha foi aberta, assim, para receber mensagens, passou a ser um pouco mais ostensiva a partir de final de 2020, começo de 2021, e hoje em dia eu consigo ouvir bem, né, a espiritualidade. Desde então eles estão me orientando, me guiando, mostrando coisas, né, eles falaram que eu teria que passar por algumas situações na minha vida para poder mostrar para as pessoas como que faz, como que eu consegui passar por aquelas situações desafiadoras e assim auxiliando, é como se eu fosse mais ou menos uma cobaia. Tá, é estranho esse nome, mas tipo, eu passaria por algumas situações para mostrar como que seria passar por essas situações e como dar certo, né? Ouvindo a espiritualidade, seguindo os passos que eles foram passando ali, né? E hoje todos os conteúdos que eu trago aqui no canal é com base nesses passos, tá? Eu vou passando as orientações, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu, tal, para o meu melhoramento como pessoa. Até tenho a playlist do Despertar Espiritual que mostra como que eu era, né, e como eu tô hoje. Também tem minhas redes sociais, deve ter passado no início, tá, mas eu vou passar aqui de novo as redes sociais e também o grupo, tá, o grupo no WhatsApp Filhos da Lua, que é também voltado para vocês. Lá também existe mensagens da espiritualidade que eles pedem para conversar às vezes, e também é para auxiliar as pessoas, tá. Tem bastante conteúdo aqui no canal, tem muito vídeo, tem muitas coisas que eles foram me passando, foi dando certo e eu vou explicando pra vocês. E é isso, sabe? O canal é voltado pra vocês. Hoje eles pediram para poder trazer um outro tema, falar um pouquinho mais de Jesus. Quer dizer, já tem um vídeo aqui no canal falando um pouco mais, falando de Jesus, mas mais na questão emocional, né? Com mensagens que eles me mandaram, enfim. E agora eu trago um novo vídeo falando mais no quesito histórico, nas verdades que não são ditas, né? Aquelas verdades que estão obscuras, que não se encontra na Bíblia comum que a gente lê, né, hoje em dia. Eu vou passar bem resumido mesmo, tá, gente? As maiores informações, tem o canal também do Júnior Legrazi, que ele também fala muito sobre isso. Qualquer coisa, né, dá uma pesquisada no YouTube e tal, para poder conhecer ele. E todas essas informações foi com pesquisas, né, feitas com base em textos que acabaram se perdendo entre aspas, né, assim, para que não fosse destruídos, na verdade, né, que não era interessante que a gente tivesse acesso a essas informações. Mas chegou a hora das verdades, essas informações estão sim vindo à tona, as pessoas estão sim tendo acesso. E esse canal é mais um que traz verdades também, né? E mais outro contexto que eles pediram também que eu vou conversar com vocês. Vamos lá, vamos falar de Jesus. Ele veio para esse planeta na era de peixes, né? Encerrou-se agora a era de peixes, entramos na era de aquário, então se encerrou esse ciclo dele, né, dos ensinamentos, das coisas. Não que encerrou, agora os ensinamentos dele caem por terra. Não, gente, claro que continua. Mas encerrou esse ciclo e agora a gente entra em um novo ciclo, né. Para conhecimento, né, o nome de
Jesus verdadeiro, né, que aí foi modificando com o tempo, tá, para ficar mais fácil o entendimento, virou Jesus, mas o nome dele mesmo é Yeshua, se eu não me engano é Yeshua HaMashiach, o nome dele correto. E assim, eu vou passar mais por cima, tá, essas informações aqui. Para maiores detalhes, é como eu disse, vocês podem pesquisar o Júnior, né, o Júnior Negrazzi, pode pesquisar outras informações na internet que também tem, porque essas informações aqui são direcionadas aos textos que foram os textos gnósticos que foram encontrados, que fala dessas coisas. Só que, né, na época eram os romanos que tomavam conta, então não era interessante as pessoas saberem tudo sobre Jesus, os escribas trabalhavam para os romanos, aquela coisa toda. Jesus, ele está escrito na Bíblia até os 12 anos da vida dele, né? Depois ele simplesmente some. E nessa época, porque assim, quando ele veio para a Terra, às vezes as pessoas pensam que ele já veio sabendo tudo que ele ia precisar fazer, né? Mas não, ele também passou por um processo de despertar espiritual, ele também foi se reconectando com o seu eu superior, com a sua centelha divina, foi reavivando, né, essas informações que estavam dentro dele, mas porém estavam adormecidas. Então ele precisou passar por alguns processos aí no despertar, igual a gente também está passando nesse momento. E até os 12 anos da vida dele, ele vivia com os pais, só que lá no Egito tem um costume que a partir dos 13 anos tem que noivar. Antes que fosse cobrado isso dele, ele resolveu sair de casa, foi embora e ele foi para Tibete, né, que fala. Ele foi a pé para lá, tá, gente? E lá ele começou o processo dele no despertar espiritual, porque antes ele estava cheio de dúvidas, tinha muito questionamento interno, ele queria saber quem ele era, ele queria saber o que estava acontecendo, sabe, esses questionamentos que a gente também passa, né? Ele sentia que tinha algo mais, só que ele precisava buscar essas informações. Então, de forma intuitiva ou não, orientado por uma espiritualidade maior ou não, ele foi para o Tibete. Lá ele conheceu os monges, eles são os monges transcendentais, tá? Lá nesse mosteiro foi encontrado, né, pergaminhos que confirmam a passagem dele por lá, dos 12 até os 28 anos. E lá ele aprendeu como dominar a energia, como essa questão de cocriação, né, de física quântica, tudo foi lá nessa época que ele aprendeu, com os ensinamentos que ele conseguiu ali com esses monges. Esses monges, eles são muito poderosos, né, tem histórias deles, até eu acho que lá naquele filme do Doutor Estranho, parece, né, aquela cena lá no início, quando ele vai buscar auxílio, parece esses monges, né, acredito que seja eles. Então, eles ajudaram ele a se reconectar e conseguir ativar esse poder interno que todos nós temos, sabe? Não é exclusividade de Jesus. É isso que ele veio mostrar pra gente, que todos nós temos esse poder interno, nós só precisamos ativar ele, né? E aí ele foi pra lá, buscou essas informações, conseguiu, né, trazer todo esse conhecimento para ele e se reconectou com a sua centelha divina, com o seu eu superior, com esse poder interno que ele tinha. Essa informação também está no livro O Evangelho dos 12 Apóstolos, que é outro livro que está bem escondido aí, que não, com certeza não está na Bíblia, tá? Pelo menos não todas as informações, então, né? Enfim, tomem seus devidos pensamentos sobre o caso. Aí de lá, ele ficou lá até os 28 anos e de lá ele foi para a Índia. Na Índia ele aprendeu sobre a cultura, sobre seres de outro planeta, né? Porque os indianos, eles acreditam, não acreditam da forma que a gente acredita aqui, né? Com um ar de medo, extraterrestre faz mal, alguma coisa assim. Não, lá é deuses para ele. Então ele conseguiu todo esse conhecimento nesse período que ele passou na Índia sobre vidas em outros planetas e tudo mais. Provavelmente ele deve ter começado a descobrir as origens dele também, né? Porque para quem não sabe, nós não somos os únicos nesse planeta, tem muito planeta aí, tem muita coisa, tem mais de um universo, então não somos os únicos e daí ele deve ter começado a descobrir, né, da onde ele vinha, o que ele veio fazer nesse planeta. E lá na Índia também foi encontrado essas informações, tem escritura falando da passagem dele por lá, enfim.
tudo comprovado de forma histórica. E depois de lá, ele foi para o Egito, tá? Lá no Egito, ele aprendeu sobre os mistérios de Tote. Essas informações estão nos pergaminhos do Mar Morto, lá da Cisjordânia, tá? Fala sobre isso. Os mistérios de Tote são as informações sobre o universo, né? Informações como a lei da causa e efeito, assim como está em cima, está embaixo, essas leis, né? Depois, qualquer coisa, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas foi lá que ele teve acesso a essas informações e foi lá que ele teve acesso também às pirâmides, né? Um acesso até maior do que normalmente se tem hoje em dia, porque tem alguns locais lá nas pirâmides que não pode entrar, né? E ele conseguiu ter acesso, ele conseguiu uma conexão, né, maior com o universo nesse período que ele passou pelo Egito. Só depois desse tempo aí, que aí sim ele volta para a terra dele, né? Aí ele já estaria com 32 anos, né? Então, com toda essa bagagem que ele conseguiu de informação, de conhecimento, ele vem trazer pra gente, ele vem ensinar pra gente tudo que ele aprendeu, né? Como que ele fazia. Ele quis mostrar pra gente que o poder da cura estava em nós, né? Nós mesmos tínhamos esse poder, não ele. Ele não veio pra cá pra mostrar que era Deus, um Deus ou alguma coisa do tipo, Senhor, enfim, ele veio aqui como professor, orientar a gente, tanto que direto ele falava isso, vós sois deuses, sabe? Todos nós somos deuses, né? E é isso que ele queria mostrar pra gente. E só que muitas das informações que ele passou na época foram modificadas, né? Até outro dia eu usei o exemplo, não sei se eu já subi esse vídeo, falando da questão do telefone sem fio, né? Às vezes a brincadeira começa com uma frase, até chegar no final já distorceu tudo, a frase já está totalmente diferente, já não tem mais nada a ver com o que era no início, né? E ocorreu muito disso, sabe? Foi feitas essas modificações nas palavras dele e o que chegou na Bíblia pra gente, enfim, já não tem praticamente nada a ver com o início, né? Ou se tem algumas coisas só. Então, essas informações, elas estão disponíveis nos livros gnósticos, tá, gente? Que é dos cristãos gnósticos, que é os cristãos que tinham acesso às informações, o conhecimento real, né? Porque existe dois tipos cristãos que existiam naquela época mesmo, né? Existem os cristãos ortodoxos e os cristãos gnósticos. Os ortodoxos são os cristãos que... o povão, né, que muitas vezes não sabia nem ler, né, lá no início que eu tô falando, gente, não tinha acesso a todas essas informações, então eles iam muito pelo que os maiores dentro da igreja falavam para eles, né, e tem os gnósticos, que eram os que tinham acesso a essas informações, conseguiam essas informações, né, muitas dessas informações elas foram escondidas, foram enterradas, literalmente, tá, escondidas em locais para que não fosse destruída, porque se os romanos, que foi o primeiro ali, que trouxe, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, tivesse acesso, ia destruir, não ia ser interessante para eles que as pessoas tivessem acesso a essas informações, tá? E só mesmo para lembrar também, né, Jesus não trouxe uma religião, Jesus veio falar de amor, de cura, de aprendizado, mas ele não falava de religião. E quando ele usava o termo igreja, ele não estava falando de uma determinada igreja. Igreja era a união de todas as pessoas juntas ali ouvindo ele falar. Então, só para lembrar disso. E só foi existir o cristianismo depois da morte de Cristo, né? Tem todas as informações na internet, se vocês quiserem, não sou eu que estou falando, tá aí, né, disponível. E até uma frase muito, muito importante, muito conhecida que Jesus falou, foi modificada, né, uma letrinha que foi retirada dessa frase, mudou todo o contexto dela, é aquela frase, é conhecida assim, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a luz, enfim. Só que tá errado, né, nessa frase. Foi retirada a palavra é. O correto seria eu sou o caminho, a verdade. E todo o contexto restante dessa frase. Até outro dia eu fiz um post aqui no canal
Eu não vou lembrar, a minha memória é meio complicada, gente, eu precisava ver o post, e agora tá no celular que tá gravando, né? Mas lá eu falo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo que quiser ir ao Pai, conseguirá pelo eu sou. E o que é esse eu sou? É o seu eu interior. Então, se você quer se conectar com o seu, com a centelha, né, assim, com a sua centelha, e se conectar com a fonte, com o divino, com Deus, com o maior, né, que protege, que está ligado a todos nós, o caminho é o eu sou, né? Até tem um outro vídeo que eu não sei se vai sair primeiro ou depois desse, que eu falo sobre os raios. Lá eu explico muito essa questão do eu sou, como fazer essa conexão com o eu sou, com o auxílio dos raios da fraternidade branca, tá? Se caso já estiver pronto, eu vou deixar aqui no final, senão vai ser o próximo vídeo do canal. Mas só mesmo para conhecimento, né? Então essa frase ela foi distorcida com a retirada de somente uma palavrinha, só uma vogal, né? O foi o suficiente para distorcer toda uma frase. Porque Jesus, ele não era essa coisa, eu sou poderoso, tipo assim, como se fosse ele, egóico dele, né? Não, ele era o nosso professor. Quando ele falava eu sou, ele estava falando do eu sou mesmo, sabe? O eu sou interior, não ele, a imagem dele, né? E as pessoas acabaram distorcendo as informações. E aí ele volta, né? Voltando à história de Jesus, ele volta e começa a passar o conhecimento pra gente. Aí outras informações que não estão, né, na Bíblia, e até foi escondida, sumiu essas informações. Já foi falado aqui no canal que Maria Madalena era o divino complementar de Jesus. Para quem não entende esse negócio de divino complementar, é assim, todos nós nascemos, nossa alma, ela divide em duas, tá? Tem o lado polo feminino e polo masculino, mas todas as duas almas têm um polo feminino e um polo masculino, só que uma vai direcionar mais para o masculino e outra o feminino. Isso são chamados de divinos complementares, ou também, hoje em dia, né, virou moda, as chamas gêmeas, né? Só que isso é muito mais do que situações românticas, né? Enfim, o negócio é muito mais embaixo, né? E Maria Madalena era o divino complementar de Jesus. E ela nunca foi prostituta, gente. Ela não tinha 7 demônios. Isso daí é coisa que foi implantada lá na outra Bíblia. Tem os registros, né, dos apóstolos sobre isso, os registros gnósticos confirmando que não tinha nada disso. Ela deixou, né, a família dela, ela era de uma família rica, para poder ir atrás de um andarilho, né? Porque Jesus estava sempre andando, buscando pessoas, passar o conhecimento e tudo mais. Mas ela sentia no coração que ela tinha que ir com ele, ela deixou a família dela e foi, né? Eu até tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso. Então, assim, quando ela fez isso, ela foi sim apedrejada, mas não literalmente por pedras, mas por julgamento, por gente falando mal, essas coisas. Esse foi o apedrejamento que chegou até ela. É isso que a espiritualidade conta, e é isso mesmo que aconteceu. Até hoje, eu até tinha comentado um pouco mais cedo, eu ouço um barulho o tempo todo. Esse barulho está muito alto hoje. Acredito que seja essa conexão com o mundo espiritual que está bem maior e que está auxiliando aqui na passagem dessas mensagens. Então, muito do que eu estou falando para vocês, além do registro histórico, são eles que estão falando aqui. Eu vou conectando, né, vou canalizando essas informações para vocês. E é isso, sabe? Maria Madalena, ela não foi, sabe, prostituta, não tinha demônio, essas coisas não. Isso é tudo coisa que foi implantada lá na outra Bíblia, né, que já tinha passado por sei lá quantas pessoas ali no telefone sem fio. Mais ou menos isso. E Maria Madalena teve, né, assim, eles estavam juntos como casal mesmo, como homem e mulher. Até se fala que existia um pouco de ciúme, né, entre os apóstolos, porque ela recebia a atenção de mulher, né? Então ele beijava ela, essas coisas. Então os apóstolos tinham um pouco de ciúme disso. Até essas informações, elas estão escritas lá nos textos gnósticos que foi descoberto no Egito, perto de Nag Hammadi, em 1945. Tem essas informações na internet, tá, gente? Esses textos foram encontrados por um camponês chamado Muhammad Ali Samanhan, acho que é esse o nome, e estava enterrado, selado
dentro de uma jarra e enterrado para proteção dessas informações, né? Tem essas informações também na internet. E isso aqui são as verdades vindo à tona, que a gente sempre fala, outros canais também estão falando sobre isso, e eu também falo sobre isso aqui. Então, para vocês terem uma ideia, né? Foi conturbada muito dessa história. E nesses textos também falam de uma criança. Jesus teve uma filha, né, com Maria. E essa criança, quando Jesus morreu, né, Maria, as três Marias, né, que é a Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus e Marta, as três Marias, não, as três mulheres com M, eu acho que é isso. E se eu não me engano, Marta também fugiram, né, para Alexandria. Nessa época tinha um moço que levava elas. E eles levaram elas, né, a família toda, para Alexandria, e de Alexandria eles foram para a França. E junto deles tinha uma criança com mais ou menos 12 anos. E essa criança era a filha de Jesus, né? Só que isso ficou bem escondido, não podia ser dito. E essa criança era a filha, né, de Jesus e Maria Madalena, né? E quem é essa criança, né? Fala-se que ela é Santa Sara Kali, né? Muito conhecida aí dos ciganos, né? Ela é muito reverenciada, né, entre os ciganos. E aí a gente vê mais uma cultura, né, se conectando a tudo isso, né? Para vocês verem que como o cristianismo não era só Jesus, tanto que Jesus, assim, o termo Cristo tem a ver com a visão crística, né? Então todos nós podemos ter essa imagem crística, que é chegar perto, né, do Criador. Mais uma santa, né, que tem a ver com também os ciganos, né? Não só dos ciganos, claro, né? Mas também tem a ver com os ciganos e também está conectado a Jesus e está conectado a todos nós, a Maria Madalena, enfim, todos nós estamos conectados, né? Então, só mesmo para resumir agora, esse conhecimento está dentro da gente, né? Só que às vezes a gente vai deixando com o tempo, né? Assim, a gente vem para essa terra, às vezes com isso adormecido, né? E agora é a hora que essas verdades vêm e no fundo da nossa alma a gente sente, a gente sabe o que é ou não verdade no meio disso tudo, né? E eu sempre tive, agora minha visão pessoal, tá? Eu sempre tive um olhar meio torto com a Bíblia, eu acho que já até falei sobre isso aqui no canal, porque eu não conseguia acreditar em um livro onde tinha sido escrito por humanos, né? Não foi Deus que escreveu, foi humanos, né? Então como que eu vou tomar como verdade absoluta algo que foi escrito por humanos, né? Porque internamente a alma da gente já sabe, né? Que existia muitas distorções no meio disso tudo, né? E só agora a gente está tendo acesso, né? Está sendo mais difundido essas informações, né? Tá vindo à tona, né? Tá sendo descoberto, porque a espiritualidade é muito certa, assim. A espiritualidade não. O universo é muito correto, sabe, gente? Não existe erros no universo. Tudo tá certo. Até o errado tá certo, né? Então teve um momento certo para essas informações serem divulgadas, teve um momento certo para essas verdades virem à tona, e tem um momento certo para a gente ter acesso a essas verdades também. Não é só essa, vai vir mais um monte de informação aí, só está começando esse boom, esse boom de informação. Primeiro as pessoas estavam sendo preparadas para receber essas informações, e agora cada vez mais isso vai vir à tona. Nós vamos saber a verdade sobre o nosso planeta, sobre nossas origens, sobre a história, o que realmente aconteceu, né? A parte que não foi contada, né? A verdade de tudo isso aí, a história de Jesus que não foi contada. Até eu acho que esse que vai ser o título, as coisas que não foram, né, vistas, mostradas, né, antes. O título do vídeo, né, gente? E é isso. A gente pode aproveitar, né, que esse conhecimento está bem mais fácil agora para a gente ter acesso a ele. A gente nem precisa viajar, que nem Jesus viajou, né, a pé para outro local. Claro que quem quiser ir é melhor ainda, né? Quem tiver acesso, tiver como. Mas a gente está tendo acesso a essas informações todo dia, né? Fora o nosso DNA sendo ativado com modificações e outras coisas que estão liberando esses acessos dentro da gente.
Até eu estava conversando sobre isso no grupo ontem, né? Que as informações estão chegando para todo mundo e tá tão assim que pessoas que vocês viram... quando eu falo grupo, é o grupo do WhatsApp, tá, gente? Aquele grupo que tá na descrição aqui. Se vocês quiserem fazer parte, pode entrar lá, tá na descrição o link. As pessoas que antigamente... né, você não via nada de despertar espiritual, extraterrestre, essas coisas, a pessoa não sabia nada, não falava, não comentava nada sobre isso. De repente essas pessoas chegam até você e começam a conversar sobre isso, começam a comentar sobre isso do nada, assim. Então da onde que veio esse conhecimento? Esse conhecimento estava dentro dela o tempo todo e agora está sendo ativado com auxílio de flashes solares vindo, né? Aumento da ressonância, aumento da energia do nosso planeta. Então, assim, todas essas informações estão chegando a todas as pessoas. Então, não estranhe se sua mãe ou seu pai, de repente, chegar perto de você e perguntar sobre extraterrestre, sobre vida em outro planeta, sobre quantos universos existem, sabe? É aquilo que está dentro deles que está aparecendo, que está vindo, né? Ou às vezes alguém da família do nada solta alguma informação que você fica pensando, gente, da onde que a pessoa tirou isso? Aí você vai pesquisar, realmente é real aquilo que a pessoa falou? É parte, né, dos conhecimentos vindo à tona aí, tá? Vamos falar mais, sim, sobre Santa Sara Kali, vamos falar mais sobre outros assuntos, vamos falar mais sobre Jesus, sobre Maria Madalena, conforme for, né, aqui o canal. Mas por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso tenham gostado, curtem, compartilhem, comentem também, tá? Se inscrevam no canal para aumentar a família. E se tiver interesse, faz parte, entra lá no grupo nosso do WhatsApp e vamos conversar, né? Sempre tem mensagens espirituais chegando, sempre eles pedem para se falar sobre alguns temas e é isso, eu tô aqui para poder passar também esse conhecimento para vocês, tá? Coisas que aconteceu comigo e como que eu fui me resolvendo na vida. Também é parte do conteúdo aqui do canal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.